por toda a minha vida. Oferecimento Omo. Há 50 anos com você. Agora com um novo perfume. Amanhã, no Terra da Gente, você vai rever grandes pescarias em mais um programa especial de aniversário. Aventuras que ficaram na memória dos nossos personagens, os telespectadores. Grandes dourados no Rio Mogi Guaçu, salmões do Pacífico no Alasca, trutas arco-íris no Chile, o marlin azul no litoral do Brasil, os gigantes da Amazônia e um recorde, o tambaqui de 28 quilos. Amanhã, 15 para as 2 da tarde, Terra da Gente. Boa noite. Se você precisa viajar de avião pelos próximos dias, o vice-presidente da República tem um pedido a lhe fazer. É preciso que haja compreensão e, ao mesmo tempo, é preciso que haja uma ajuda. A sociedade tem que estar de espírito aberto até para ajudar. O governo conta com a sua compreensão e com a sua ajuda para resolver o caos aéreo no país. Conta com a ajuda de todos os brasileiros. Mas há aqueles que, em vez de ajudar, precisam de ajuda. Como a pequena Maria Luísa, de 2 anos. Maria Luísa se submeteu a uma cirurgia na coluna. Passou 2 meses internada e depois 3 dias vagando pelo Aeroporto Internacional de São Paulo, até conseguir voltar para casa em Aracaju. E fica a pergunta, quem vai ajudar passageiros como Maria Luísa? O caos aéreo é o principal destaque da edição de hoje do Jornal da Globo. Noite de suplício. Os sacrifícios que os brasileiros estão fazendo para voar neste início de fim de semana e o esquema de emergência prometido pelo governo para regularizar o tráfego aéreo no país. Fuga para o Brasil. Preso em Santa Catarina, o criminoso mais procurado no Chile. Ele foi condenado por abuso sexual de crianças. Com nariz de palhaço e algazarra. Estudantes deixam reitoria da USP após quase 2 meses de ocupação. E as ideias de um cientista político britânico que quer ver os jovens longe da política. Segundo ele, envelhecer é a cura. Um dia a idade virá. It will come. O Jornal da Globo está no ar com as festas de São João no Nordeste brasileiro. Nossos repórteres mostram a animação nos 9 estados da região. As autoridades da aeronáutica dizem que o controle do tráfego aéreo está voltando ao normal. Mas nos aeroportos ainda há muita confusão por causa do efeito cascata de atrasos e cancelamentos dos últimos 3 dias. Vamos ver então como está a situação neste momento no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. De lá fala ao vivo o repórter Fernando Molica. Boa noite, Molica. Boa noite, Cristiane. Passageiros de 24 voos ainda aguardam para embarcar aqui no aeroporto do Galeão. Ainda há muita gente na frente da sala de embarque. Os funcionários da Infraero só liberam a entrada dos passageiros depois de confirmarem a chegada dos voos. Segundo a empresa, 44% dos voos previstos para chegar ou sair daqui do aeroporto atrasaram mais de 1 hora nesta sexta-feira. 16% dos voos foram cancelados. Agora vamos a São Paulo com a repórter Maria Manso. Aqui no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, os atrasos e cancelamentos de voos durante todo o dia ficaram em torno de 30%. Nesse momento, no saguão, ainda há muita gente esperando para despachar bagagens. E a impressão que a gente tem é que, na verdade, esse movimento não é ainda maior porque muita gente desistiu e foi embora. Nos painéis eletrônicos, nós também encontramos situações muito curiosas. Há um voo, por exemplo, para Nova York, que deveria ter saído às 9 da noite e está atrasado ainda sem confirmação. E um outro, de 11 horas, já foi chamado. Ou seja, não dá para saber exatamente qual é o critério
critério que está sendo usado para que as pessoas embarquem. E há também muitas histórias ainda dramáticas, como a da família do seu Francisco, que eu encontrei lá embaixo, todos sentados no saguão. São 5 crianças, o voo deles para Fortaleza foi cancelado. E agora o que vocês vão fazer? Paciência e pedir a Deus para que as coisas dê certo, porque eles disseram para a gente só tem voo agora segunda-feira. Então, vamos ver, tentar o que a gente pode fazer até lá. Pois é, eu conversei com a TAM, que é a empresa que cancelou o voo, e eles disseram que só dão hotel para passageiros que estão em conexão, portanto, eles não sabem o que o seu Francisco e a família faz até segunda-feira. E problemas como esses aconteceram nos aeroportos de todo o país. Passageiros de um lado, bagagens do outro. Os voos foram suspensos e a sala de embarque do aeroporto Juscelino Kubitschek, em Brasília, fechada. Tá achando engraçado, você ainda ri, né? Caraca, eu no seu lugar eu chorava, cara. Você sai rindo da gente. Você saiu rindo, você virou rindo. No Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, mais bate-boca. No meio de tanta confusão, uma ponte aérea esquisita. A carioca Sônia comprou passagem pela Gol para Lima, no Peru. Viajou pela Varig e, sem saber por quê, parou em São Paulo. Eles colocaram a gente num voo da Varig, a gente chegou em São Paulo e o voo está cancelado. Eu quero entender por que a Gol mandou a gente para São Paulo, entendeu? Fernando tem a prova nas mãos. Tenta viajar há 3 dias, desde que recomeçou o caos nos aeroportos do país. Houve a primeira marcação, foi para o dia 19 às 22h30, depois marcaram para hoje às 11h40, agora às 22h30 e falaram que não tem previsão. Muita gente está falando que é melhor voltar para casa. Foi o que decidiu Almira, mas a viagem para a casa da família no interior de Minas Gerais vai demorar 10 horas. Vou ir de ônibus, nós vamos para a rodoviária, né? Fazer o quê? Irritação, sono, tristeza. O que mais incomoda os passageiros é a falta de informações. No aeroporto de Congonhas, o mais movimentado do país, a repórter Natália Ariede foi ao balcão da Infraero em busca de detalhes sobre o cancelamento de um voo. A gente não sabe aqui também, não sabe? A gente não sabe aqui, senhora. Se o voo está suspenso, não passam para vocês aqui? Não, eles não passam para nós. Aí não tem passageiro, só sabe quando entra lá, né? Só sabe quando entra dentro da sala de embarque. Seu Luiz é porteiro de prédios. Cortou o cabelo e vestiu terno para fazer a primeira viagem de avião até o Recife, onde mora uma pessoa muito especial para ele. Luiz é mais um que ficou na fila para o embarque. Ô, Celina, descansa aí, fica sossegada. É minha mãe. Fica aí sossegada que o Luiz amanhã está chegando. E para uma mãe de Aracaju, o caos aéreo foi ainda mais dramático. Ela teve que esperar 3 dias para levar de volta para casa a filha de 2 anos, recém-operada. Parentes e amigos comemoraram a volta para casa. Dona Josefa, avó de Maria Luísa, sofreu à distância. Não aguentava mais, de muita emoção de ver minha filha, minha netinha e minha filha lá em São Paulo, desprezada nos bancos de São Paulo. Lucivânia e a filha chegaram a Aracaju no final da tarde, depois de uma longa e dolorosa espera que começou na quarta-feira. Do Hospital das Clínicas de São Paulo para o aeroporto de Guarulhos. Maria Luísa, de 2 anos, fez uma cirurgia para corrigir um desvio na coluna. Ficou internada há 2 meses. Ao deixar o hospital, os médicos recomendaram repouso. Mas nos últimos 3 dias, foi quase impossível por causa da maratona que mãe e filha enfrentaram. Quarta-feira, 9h55 da noite, voo cancelado. Fiz o check-in, o voo foi cancelado, me deram um transporte e me mandaram para o hotel. Quinta-feira, 12h15. O problema foi a burocracia. Ela tinha que ter um relatório e para eles lá o relatório estava incompleto. Então eu tive que ser retirada do voo por causa disso, né? O hospital teve que enviar um relatório detalhado do estado de saúde da menina. Eu tive que dormir no aeroporto, estava frio e ela teve que dormir no carrinho, numa posição só. Sexta-feira, 12h45, mais espera. Esperamos mais, acho que 1h30, 1 hora dentro do voo. Sexta-feira, 5h30 da tarde, finalmente o desembarque. Foram 3 dias muito intenso e sofrido, muito sofrido mesmo.
Alheia aos motivos que provocaram todo esse sofrimento, Maria Luísa se despede com um gesto carinhoso. Oh, que lindo! Vem cá. O comandante da Aeronáutica anunciou um pacote de medidas de emergência para tentar normalizar a situação nos aeroportos. As autoridades consideram que todo o caos no setor aéreo está sendo provocado por um pequeno grupo de 14 controladores. Todos foram afastados da função. O presidente da Infraero, brigadeiro José Carlos Pereira, alerta: o fim de semana vai ser de problema nos aeroportos. O comandante da Aeronáutica, brigadeiro Junichi Saito, disse o que os passageiros já sabem há muito tempo. Senhoras e senhores, o momento é de extrema gravidade. E as autoridades de Brasília renovam os já desgastados pedidos de paciência aos passageiros. É preciso que haja compreensão e, ao mesmo tempo, é preciso que haja uma ajuda. A sociedade tem que estar de espírito aberto até para ajudar. Agora, eu não tenho dúvida de que este problema será resolvido a contento. Para o governo, os controladores de voo são o problema. Depois de ouvir do presidente Lula a ordem para jogar duro com a categoria, o comandante da Aeronáutica afastou 14 controladores do Sindacta 1 de Brasília, a quem chamou de lideranças negativas. Eles teriam se recusado a trabalhar, alegando problemas técnicos não encontrados nos equipamentos. Entre os 14 afastados está o Wellington Rodrigues, que no começo da crise deu entrevista ao Jornal da Globo. Para enfrentar uma possível reação da categoria, a Aeronáutica montou um esquema de emergência. Controladores de defesa aérea que atuam exclusivamente na interceptação de aeronaves podem ser convocados para controlar voos comerciais. Nos trechos mais congestionados, vão ser criados corredores especiais de tráfego, como a ponte aérea Rio-São Paulo, e rotas especiais para o tráfego entre as regiões de São Paulo, Rio de Janeiro e Nordeste. 2 novos centros de controle de tráfego aéreo vão ser criados para garantir os voos nas áreas próximas a Brasília e desafogar o tráfego na região Rio, Brasília, Belo Horizonte e São Paulo. Em nota, o ministro da Defesa disse que o Brasil não será refém de nenhuma categoria profissional e que o fluxo e a segurança do tráfego aéreo serão mantidos a qualquer preço dentro da lei. Este comportamento é inaceitável, porque violenta o inalienável direito de ir e vir das pessoas, criando enormes sofrimentos para os passageiros e interferindo na ordem da sociedade. Em 10 meses de crise aérea, o governo já declarou o seguinte: o psicanalista stalinista Tarso Genro disse que somos todos uns neuróticos com pressa. O piadista ministro Maris Guia disse que a culpa é de que tudo que pode dar errado, dá. A culpa é da lei de Murphy. O pastoso, cochilante Valdir Pires já disse que devíamos rezar a Deus e agora declarou em Paris que teremos um ano de caos. O gaguejante Guido Mantega disse, depois de tantos fracassos, que isso é o preço do sucesso. Marta Suplicy nos aconselhou o amor, pelo seu delicioso e eterno relaxa e goza. 9 meses atrás, Lula exigiu uma solução em 48 horas e depois foi dormir por 9 meses. Mas o que é isso? Ninguém nos respeita mais? O presidente Lula tinha a obrigação moral de ir aos jornais, à TV, pedir desculpas ao povo e dizer que medidas estão sendo tomadas para se resolver essa vergonha, se é que azar. Com os 23 milhões de reais que o governo vai gastar pela contratação de mais 620 cargos de confiança, dava para resolver muita coisa. Quando se encontra um defeito num carburador, qualquer fábrica de autopeças avisa a população. Será possível que o Lula não se toca de que ele é o responsável e que a população vai considerá-lo culpado de omissão? Para o povo do Nordeste, o São João, que é comemorado no domingo, é uma data tão alegre quanto o Carnaval. Nesta madrugada de sexta para sábado, já tem muita gente pulando fogueira. É o caso de Caruaru, em Pernambuco, para onde vamos agora com o repórter Evaristo Filho. Boa noite, Evaristo. Olá, boa noite, Cristiane. Milhares de pessoas estão neste momento no Parque de Eventos Luiz Gonzaga, principal polo de animação do São João de Caruaru. As atrações se revezam no palco.
Neste momento, quem se apresenta é o cantor Dominguinhos. Daqui a pouco será a vez de Elba Ramalho. E o Jornal da Globo convida você para uma viagem junina pelos 9 estados do Nordeste ao longo desta edição. O São João no Nordeste tem a ver com boa colheita. Quem plantou e viu a terra retribuir agradece ao santo, sempre com festa. O São João é uma festa do calendário católico que foi colocada em cima da tradição pré-cristã. E essa tradição estava ligada ao ciclo da colheita dos cereais na Europa. A Paraíba é a terra dos arraiais gigantes. Campina Grande se orgulha de atrair a cada ano milhares de turistas. E eles não se contentam apenas em assistir. Vim em Campina e não dançar forró é impossível. Em Pernambuco, o centro da festança é Caruaru. No Parque do Povo, as atrações não são apenas cantores de bandas. Em Caruaru, os tradicionais bacamarteiros lembram a vitória na Guerra do Paraguai. O São João nordestino ainda reserva uma saudável disputa entre cidades de Pernambuco e da Paraíba. Campina Grande diz que faz o melhor São João. Caruaru desafia. Ela sim é a capital do forró. Disputas à parte, o público quer mais e aproveitar todos os momentos desse espetáculo que as duas cidades juntas oferecem. 30 dias de festa, mais de 700 horas de forró e animação. Ainda nesta edição do Jornal da Globo, você vai ver as outras festas de São João pelo Nordeste. E daqui a pouco você vai ver no Troféu Brasil de Atletismo o drama de Gilvaneide Parrella. Vitória de Gilvaneide, 3 segundos e 53 centésimos. Por causa dessa contusão, o atleta pode ficar de fora do Pan-Americano. Antes, no próximo bloco, o Jornal da Globo vai a Londres e entrevista o cientista político britânico, que é considerado o inimigo dos jovens. E quase 2 meses depois da invasão, os estudantes finalmente deixam o prédio da reitoria da USP. Não posso esperar tanto tempo assim. Nosso amor é novo. É o velho amor ainda. Queremos estar cada vez mais perto de você. Já colocamos o seu nome na fachada da agência. E agora criamos o novobb.com.br. Acesse e inaugure um banco todo seu. novobb.com.br. Tão perto, tão seu. Tá na hora do nosso presente. Vono. É bom? Experimentem. Vono é ideal para o lanche. Cremosa. Deliciosa. E tem ingredientes especiais. Então, o que vocês acharam? Sabia que todo mundo que experimenta Vono tem essa opinião? Vono, o presente de você para você. Novos sabores com mini macarrão. Experimente. Devido ao grande sucesso, o feirão de fábrica continua neste final de semana nas concessionárias Fiat. Miliflex, entrada para 2012 e parcelas de 439. Palio Flex, entrada para 2012 e parcelas de 499. Siena Flex, entrada para 2012 e parcelas de 549. A felicidade está esperando por você no feirão Fiat. Íamos anunciar um novo filme, mas acabamos de ver que tem feirão da Fiat na mesma data. Vamos ter que estrear depois. Droga. Aguarde. Naldecon, primeiro tratamento completo contra os sintomas da gripe. Naldecon dia não te deixa perder a disposição. E Naldecon noite deixa você dormir tranquilo. Porque gripe espalha mais que notícia.
Chega a Piracicaba o Feirão Web Motors. São 12 grandes lojas numa super venda de seminovos e novos, com mais de 500 ofertas, com primeira parcela em 60 dias. Taxas a partir de 0,99. Feirão Web Motors, só até domingo na antiga concessionária Colina, em Piracicaba. Domingo no Fantástico. Os segredos na hora de fazer o seu currículo. O consultor Max Geringer mostra que informações vale a pena destacar e que informações é melhor omitir para conseguir transformá-lo numa arma poderosa na batalha por um emprego. E a equipe do Profissão Repórter viaja pelo Brasil e visita as maiores festas juninas do país. Domingo no Fantástico. Oferecimento Unibanco, o banco pela internet mais rápido do país. São João festejado em Alagoas não tem sanfona e nem zabumba. Em Arapiraca, no interior do estado, o ritmo é o coco de roda. Os homenageados da festa são citados em forma de versos. Viva São José, viva Santo Antônio, entre São João e São Pedro vai sair meu matrimônio. O São João cearense radicalizou. Tem luzes e efeitos especiais. Já na Bahia, os terreiros das fazendas celebram com o genuíno forró pé de serra, que possui a clássica formação sanfona, triângulo e zabumba. E os casais seguem noite adentro, espantando o frio de junho. Solto na buraqueira fazendo forró, solto na buraqueira fazendo forró. Chegou ao fim o movimento de invasão na reitoria da USP. O prédio foi lacrado para a perícia depois que alunos e funcionários deixaram o local. A saída dos estudantes foi tumultuada. Os estudantes deixaram a reitoria levando roupas e colchonetes. Nada disso estava dentro do prédio antes da ocupação. E ninguém pôde entrar para saber como ficou a reitoria depois desses 50 dias. Os estudantes usaram jatos d'água para afastar os jornalistas. Houve empurra-empurra. Os alunos chegaram a brigar entre si. A tensão começou à tarde, quando os funcionários da USP ameaçavam não desocupar o prédio. Eles queriam uma garantia de que não seriam punidos. Foram atendidos e, minutos antes do fim do prazo, decidiram, em assembleia, pôr fim à invasão. Os estudantes também exigiram um documento assinado pela reitora com as propostas feitas pela universidade. A USP concordou em discutir um novo estatuto, ampliar as moradias estudantis, reformar os prédios do campus e não punir alunos e funcionários. Os seguranças da universidade vão passar a noite aqui do lado de fora do prédio da reitoria. E um carro da guarda universitária foi colocado em frente ao portão para impedir a entrada de alunos e funcionários e evitar novos tumultos. O prédio vai ficar lacrado até que seja feita uma vistoria para avaliar se houve danos ao patrimônio da universidade. Se conhecessem as ideias do cientista político Kenneth Minogue, os estudantes que participaram da evasão da USP certamente não gostariam nem um pouco. O pesquisador defende uma bandeira polêmica. Jovens devem ser mantidos longe da política. A reportagem é de Geneton Moraes Neto. Jovens de todo o mundo, alto lá. Eis o vosso maior crítico. Chama-se Kenneth Minogue, 76 anos. Professor emérito de Ciência Política da London School of Economics. Durante os anos 60, as ideias de esquerda exerciam um fascínio sobre os jovens. Hoje, que ideia política o senhor acha que seria capaz de atrair os jovens? Os movimentos jovens dos anos 60 causaram danos. O meu conselho seria: deixem os jovens fora da política sempre que possível, porque eles são terrivelmente perigosos.
Comunistas, nazistas, fascistas, todos eram movimentos jovens. Era gente jovem que queria transformar o mundo. É bom que os jovens possam ter algum interesse na política real de seus países, mas precisam ser mantidos em seus devidos lugares. Ou seja, longe do poder até que envelheçam e fiquem mais maduros. Política é coisa para gente velha. Quais foram os principais problemas que a juventude criou para o exercício da política? Os jovens são impacientes. Querer tudo agora era um dos slogans dos anos 60. São impacientes em relação ao que os mais velhos pensam. São impacientes diante de coisas que estão estabelecidas há séculos. O senhor, então, não considera que a revolta dos jovens em 68 em Paris foi um bom momento? A maioria das universidades estava perdendo tempo nos anos 60. Perdemos horas e horas discutindo se estudantes deveriam participar de um comitê ou um conselho. Todos se sentiam animados, mas, graças a Deus, esta moda passou. Era divertida, mas não era séria. Voltamos a nos ocupar de coisas mais sérias. Um escritor e dramaturgo brasileiro deu o seguinte conselho aos jovens: envelheçam pelo amor de Deus. Envelheçam depressa, com toda urgência, envelheçam. O senhor repetiria esse conselho? É um conselho muito bom para jovens que queiram se meter em política. Quanto mais cedo eles envelhecerem, melhor. Mas se eles não pensam em fazer política, acho que não. Eles são charmosos e encantadores quando jovens. Quando vamos ao cinema, gostamos de ver histórias com gente jovem e apaixonada. É bom ser jovem. Envelhecer é a cura. Um dia a idade virá. Ainda hoje aqui no Jornal da Globo, você vai ver como foi a contusão de uma de nossas maiores esperanças para o PAN. E já no próximo bloco, a prisão aqui no Brasil do pedófilo chileno que fazia vítimas em ônibus escolares e em acampamentos de escoteiros. Então, você poderia me entregar o dobro da quantidade para o mês que vem? Até poderia, mas aí eu teria que ver se investiria, se ampliaria, se a produção aumentaria, se a frota poderia entregar, se o meu sócio concordaria. Mas não dá para falar com ele? Daria. Ô, Faria! Quer tirar sua empresa desse ia? Agora vai. A Caixa está com a maior linha de crédito da sua história. São 40 bilhões para ajudar sua empresa a crescer. Fale com o gerente. É mais fácil do que você imagina. A gente é bicho, não pode comprar um Ford, então vamos lá pegar na força! Uhul! É nóis de Eco! É nóis de Eco! É nóis de Eco! Hello! Isso aqui é uma padaria, baby! Saiu do lado errado! Aproveite, você pode comprar um Ford Zero. Olha só, EcoSport a partir de R$ 46.990 e conheça também as versões Freestyle e automático. E mais, Ford Focus Flex a partir de R$ 40.990, todos com a primeira parcela para outubro e 72 meses. Pontos que nunca expiram. Jantares grátis. Salas VIPs. Passagens grátis. Quem tem um cartão com tantos benefícios tem mais motivos para ter. Só associados aos cartões American Express podem comprar ingressos antecipados para o espetáculo Alegria do Cirque du Soleil em 10 vezes sem juros. Cartões American Express. Você reconhecido. Quer um carro valente de verdade? Vá até uma concessionária Volkswagen. Gol City 2008 com 0 de entrada e 60 parcelas fixas de R$ 599 sem intermediárias. Fox City 2008 por R$ 27.990 e taxa de 0,99 ao mês. É a sua chance de ter uma história perfeita com um Volkswagen só seu.
Neste sábado, depois de Paraíso Tropical, a alegria é geral e a zorra é total. Logo depois, você tem um encontro com essa turma que é uma comédia. American Pie 2, a segunda vez é ainda melhor, em Supercine. E tem ainda Serginho Groisman e seus convidados fazendo a festa no Altas Horas. Um barco de fogo construído por pescadores anuncia o São João em Estância, cidadezinha do litoral sergipano. A noite se ilumina. No Piauí, a comemoração também segue um roteiro tradicional. Na cidade de Monsenhor Gil, a 50 quilômetros de Teresina, quem conduz a festa é o mestre Coelho, de 87 anos. O bailão é assim, solto. A mulher dança solta. Ninguém pega nela, não. Cabelo da manhã, florzinha eu vou botar no cabelo da manhã. Eu vou botar uma florzinha no cabelo da manhã. Florzinha eu vou botar no cabelo da manhã. O chefe da maior rede de pedofilia do Chile foi preso em Santa Catarina. Rafael Trujillo, conhecido como Sacarate, foi condenado pela justiça chilena a 20 anos de prisão por dopar e abusar sexualmente de crianças. O homem mais procurado pelas autoridades do Chile está isolado em uma cela na Superintendência da Polícia Federal em Florianópolis. Rafael Trujillo, conhecido como Sacarate, foi preso em Criciúma, em Santa Catarina, 3 meses após fugir do Chile, onde cumpria a pena de 20 anos em regime semiaberto por abuso sexual de menores. Sacarate também é acusado de chefiar a maior rede chilena de distribuição de pornografia infantil pela internet. Segundo a polícia do Chile, Sacarate, que é motorista de ônibus escolar e guia de escoteiros, usava clorofórmio, um tipo de anestésico para drogar suas vítimas. Assim podia abusar delas e tirar fotografias. Não há provas de que ele tenha feito o mesmo no Brasil, mas a Polícia Federal apreendeu com Sacarate 1 litro de clorofórmio. O pedófilo estava na lista vermelha da Interpol, a dos bandidos mais procurados pela Polícia Internacional. Todas as polícias do mundo estavam na sua captura. A prisão foi destaque nos jornais chilenos. O cônsul do Chile em Santa Catarina disse que a presidente Michelle Bachelet pediu pressa ao governo brasileiro na deportação de Sacarate, que teve prisão administrativa de 60 dias decretada pela Justiça Federal Brasileira. A nossa intenção é que ele seja deportado o quanto antes. Quisera que nós pudéssemos deportá-lo até amanhã. Vamos tentar agilizar o máximo possível. Não perca no próximo bloco, São João toma conta do Maranhão e o Troféu Brasil de Atletismo. Na competição que define vagas para o PAN, uma de nossas maiores esperanças de medalha se contunde. Bem, daqui a pouco, no meu programa, vocês vão ver um frei que está defendendo a canonização de um padre brasileiro. Esse frei, para mim, também é um santo. Está aqui o Frei Filipinho. Também aqui a criadora de um portal sobre cultura na internet, Viviane Fuentes. Até já! Caixa, banco oficial do PAN Rio 2007. Com você em cada conquista. A natureza é fonte inesgotável de energia. Energia limpa e renovável que nos faz superar limites e vencer desafios. Petrobras, mais energia para o PAN 2007. O desafio é a nossa energia.
Para ter uma vida gostosa, a gente junta a turma, se diverte e dá risada. E para deixar tudo mais gostoso ainda, é só contar com a gente. Sadia, para uma vida mais gostosa. Olímpicos Tube, tecnologia de amortecimento Olímpicos. Sol apresenta mudança. A de sempre, patrão. Quer saber? Hoje eu vou mudar. Me vê uma Sol. É ponto. Mudança! Garçonete nova é ponto. A galera do futebol é ponto. Outra Sol geladinha é ponto. E a mulherada é ponto. Sol, a cerveja no ponto. Vamos aí. 2 pontos. Beba com moderação, não passe do ponto. Aqui, atletas com poderes especiais recebem treinamento para o PAN 2007. Ali dá o pessoal do judô. Mais atrás, do outro lado, a turma da natação. E ali no canto, atletismo. Pô, queria ficar aí com vocês. Pra ficar aqui, tem que ter poderes especiais.